estamos alive. Ora, Alive. muito boa Que não tarde. é a mesma coisa que live. Estamos alive. A live. Esta manhã, Não comeces. esta manhã andava a dar voltas. Como é que eu posso arrancar isto de outra maneira? Assim vejo. E eu, pois tem que ser desta maneira. Estamos vivos. Não comeces já Com aqui. com ingleses, com inglesismos, Estamos pá, tu. vivos. Eu disse, estamos vivos. Ah, Estamos ok, ok. vivos. Peço imensa desculpa. Fui eu Que que não é não. o mesmo que estar ao vivo. Ao vivo. Exato. Mas estamos ao vivo Mas estamos ao vivo e vivos. e vivos. Não somos AI, não somos inteligência artificial. Ora, aí está. Não, não, Nada, não. nada. Não, Somos não, não. reais. Somos reais Eu não sei porque é que fiz isto e realistas. Pois para também. explicar que sou real. Isso deve ser como daquelas. É como aqueles sistemas quando às vezes entras nas páginas e tens que clicar Ah, sim. para E definir que te se és um perguntam robô ou se se és tu um és humano. humano. És Exato. humano? Alguns dizem-te, identifica, como é que se chama a boca de incêndio, não é? Identifica a boca de incêndio. Quantos quadradinhos é que tens que estar? É que está a bomba de incêndio. Ou, ou quantos semáforos? Ou marca tudo o que for semáforos. E eu fico sempre na dúvida, meu, se a base do semáforo, ou seja, o poste, não é? A parte do poste, se conta Sim. como ou não. Ah, Já não sei se sou humano. mas conta. Mas, claro. Aí fico com as minhas dúvidas se sou humano ou não. Estás a ver? Fico naquela, ui, será que me vai apanhar? Vai-me apanhar? Já estou lixado. Como é que tu estás, pá? Bem, pá, bem, estava-te a dizer, pá, estou Sim, estamos aqui assim. na conversa, aqui na nos O tempo preâmbulos. está esquisito Está hoje, pá. merdoso, como eu O disse tempo esta manhã, está. está merdoso. O Está tempo merdoso, está sim, foi merdoso. uma excelente definição. Está um tempo merdoso. Porque ontem joguei de manhã, joguei paddle de manhã e joguei paddle à Ah, noite. sim, senhora. À noite, assim, tarde, às 7 da tarde. Mas esse Hum, foi assim de surpresa, eu não estava à espera desse da tarde. E acabámos às 9. Pá, não havia assim nenhum indicador, porque eu não vejo com antecedência a previsão do tempo, não a vejo. E também não havia assim nenhum indicador que me levasse uhum. a pensar que fosse chover no dia a seguir. E quando estou assim pela persiana, vejo as gotas de água a cair e eu, que caramba, meu. Primeiro dia da semana e está a chover, meu. Yeah. Mas a Semana Santa é sempre assim, não é? Eu acho que Depende, é raro depende, a Semana depende. Santa que eu não me lembre de que não tenha chovido. Eu acho que há sempre uma expectativa De bom tempo. de bom tempo, Uhum. mas não sempre é assim. Uhum. E depois há sempre também, por outro lado, eu gosto de ver vamos lá ver como é que eu explico, que eu tenho que respeitar as crenças das pessoas. Mas a questão da Andaluzia e da Semana Espera Santa, lá, não é? então tens que apagar o gosto. Apagamos o gosto. Claro, claro. Não, mas quer dizer, esta questão das Escava aí o buraco. procissões, não é? Escava aí o buraco. Esta esta questão das procissões, não é? Porque se Sim. chove, as procissões não podem sair, Mas eles saem na e eu mesma? Ou e não eu saem? hã? Eles não saem, eles não Não, saem? não saem, Não? não É um saem, drama do claro que não. caraças. Uf, É um grande tremendo. drama. Mas eu, tendo em conta o clima dos últimos anos, Uhum. com a quantidade de secas que a gente vive, Yeah. epá, eu o que menos me preocupa é que chova na Semana Santa. E Sim. considero que por muito crentes que sejam as pessoas, Uhum. eu acho que deveria prevalecer isso, não é? À parte que ninguém controla o tempo, ou seja, o tempo é o que é, Hum. e já está. Mas pronto, vi ontem algumas imagens de Uhum. pessoas desgostadas porque as procissões não puderam sair. Ontem já É choveu suspeito. então? Sim, 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 sim. Ok. Ontem já aliás, Então esta chuvinha de manhã veio do ontem sul. foi ontem foi domingo de Ramos. Ok, Ontem foi domingo de Ramos. ok. Vinha uma frente do oeste também, que começou na Galiza, não é? Hum. E hoje falei com o Filipe por mensagem e ele estava-me a dizer que a temperatura em Lisboa tinha descido 10 graus. Oh, uau.
Já tinha descido 10 graus. Então são estas mudanças bruscas de, Yeah, de temperatura, não é? yeah, Mas é yeah, assim. yeah. Sim, aqui às vezes E, acontece também, não é? Mas normalmente quando passamos sim, às vezes acontece tanto do calor para o frio como do frio sim. para o calor. Aqui em Madrid o tempo é bastante imprevisível às vezes, não Uhum, é? Não é sim. imprevisível, não é? Porque hoje em dia já se consegue, já se Mas consegue. não é imprevisível, mas tem mudanças bruscas. Sim, A mas uma pessoa. a semana passada houve dias de calor, não? Exato, se uma pessoa não está Uhum. atenta às previsões do tempo, apanha de surpresa, Ah, não, claro. com certeza absoluta. Yeah. Olha, sabes que andava aqui, eu já sei que no último episódio dedicámos demasiado tempo ao Roadhouse. Não vou Au, falar au. ao Roadhouse, aquele filme que eu fui ver, Ah, que sim, sim, saiu sim, no. sim, sim. Epá, tenho Sim. andado a dar voltas aqui, e andado a dar voltas e ver vídeos destas opiniões e até apanhei algumas contas do Instagram de algum podcast português que eu não ouvi ainda assim com muita atenção, mas eles dedicam-se exclusivamente a fazerem a darem opiniões Hum. sobre filmes, não é? E Aham. também falaram um pouco sobre os Oscars e tal. E achei engraçado os comentários, mas eu cada vez que ouço mais pessoas a falarem bem do filme, eu fico assim a olhar para o ecrã, mas a sério. Eu honestamente, bom, já deixei plasmado a minha opinião sobre o filme, mas é um filme tão sonso e com tanta falta de mas até falta de alma, Ritmo. não tem alma aquele filme. Hum. É como se tivessem dado os guiões aos atores. Olha, lê isto e Uhum. repete. Mais Já. nada. Já. Sem entender o que há Repete, por sem detrás. sentir. Exato. Não Mas até sintas. uma falta há situações dentro do filme que há uma falta de sensibilidade por uma situação em concreto que acontece. Ou seja, logo ao princípio do filme, vou dar aqui um pouco de spoilers, mas também não afeta nada para o final do filme, com o qual é indiferente. A personagem principal eh, saca para aí uns $5.000 de ter participado numa luta que acabou por não acontecer. Ou seja, o adversário, quando viu quem ele era, porque o gajo é um ex-lutador do UFC, Aham. da UFC, não é? Uhum. Destes combates assim desta competição que há não sei, sei dar assim mais pormenores, mas é destes combates de luta livre, por assim dizer, Uhum. mixed martial arts e essas coisas. E então o começo do filme, o início do filme, o gajo aparece assim, encapuchado ali com o seu hoodie e tal, não sei o quê. E quando começa a tirar o hoodie, o adversário vê quem ele é e diz: Não, 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 eu não vou lutar, eu não vou lutar, eu não vou lutar contra este gajo, não sei o quê. Monta-se ali uma grande cena, porque aquilo são apostas ilegais, não é? Então está toda a gente a reclamar o dinheiro, porque assim não vale, se o gajo está a desistir, onde é que está o meu dinheiro, não sei o quê, o gajo acaba por recoletar todo o dinheiro sem ter lutado. Estás a Uau! perceber? E à medida que ele sai lá daquele pavilhão, de repente vem um gajo assim no meio da escuridão, não é? E começa a dizer: Ei Dalton, Dalton, fizeste-me perder $500. E de repente, assim do nada, espeta-lhe uma faca, assim na parte lateral. E o gajo fica assim, meio sem reação, a olhar para ele e diz-lhe: Pá, tu realmente não pensaste muito nisto, pois não? Bacana, tens uma faca espetada no teu abdômen. Bom, não é bem no Mas não abdômen, é na sentia? parte lateral. Epá, não sei, e começas a tentar. Eu acho que como é o princípio do filme, os gajos começam-nos a dar assim umas pequenas luzes de como é que é, o que é que se passa na cabeça deste gajo, estás a perceber? Hum. Uh, Ato seguinte, o outro gajo fica assim também assim meio surpreendido pela reação dele, dá meia volta, vai-se embora. Ou seja, estás a perceber? O gajo esfaqueia-lhe, mete-lhe a faca ali na coisa e tal, vai-se embora. De repente o gajo começa assim a ver-se para o carro dele, assim, a coisa, oh shit, não sei o quê, começa a ser assim meio a queixar, e de repente vem uma que lhe quer contratar para ser o segurança do bar dela. E aí começa a história toda. Mas a insensibilidade por parte da gaja, a gaja vez olhar para ele,
Começa a falar e tens para aí uma grande esquema aqui, não é? Vais sacando dinheiro à malta sem lutares e não sei o quê, e depois dá-se conta de que o gajo tem faca espetada e diz: Oh, oh, começa assim, mas é tudo tão falso e tão sem sentido, estás a perceber? E, bom, olha, não sei, o filme está cheio destas coisas. Tem 2 atores portugueses, Sim? O Joaquim Almeida. Joaquim Aham. Almeida? Sim, Joaquim Almeida. Joaquim de Almeida, acho eu, sim. Sim, Joaquim Almeida Sim. e uma miúda nova que eu não faço a mínima ideia de quem que é, mas pelos vezes aparece em montes de telenovelas portuguesas, que é uma Daniela Melchior. Ok. Pois, exato. Não Isso, sei, não sei, não sei exato, quem é. exatamente. Estás a perceber? Tenho visto agora montes de entrevistas com ela. Olha, a minha mãe diz olá, olá. Olá, Céu. E, a miúda é nova, pá, acho que nasceu em 86 ou 96. Acho que foi em 96. É destas atrizes que aparecem, sei lá. Eu também já não vejo televisão portuguesa há uma década ou 2 décadas, pelo menos, que não vejo televisão portuguesa assim. Não vejo. Mas ela participou em várias telenovelas e a miúda é gira, pá, a miúda é gira. Uhum. Mas realmente não tem assim um grande feeling entre ela e o Jake Yeah. Gyllenhaal. Realmente não. Como é que se chama a atriz, disseste? Acho que é Daniela Melchior. Ok. Daniela Não, nem me soa, nem me Melchior. soa o E depois é super engraçado os ingleses a massacrarem o nome dela, estás a perceber? Melchior. Daniela Daniela Melchior. Melchior. Ou Melchor. Ahm, Nasceu em 96. Ok. 1 de novembro de 96. Da Almada, em Setúbal. Setúbal. Setúbal, sim. Almada pertence ao distrito de Setúbal, sim. Sim. Não disse nada. Fiquei surpreendido assim por momentos a olhar para o Wikipedia. Almada Setúbal, alguma coisa não quadra. Wikipedia não é de fiar. Mas, pelos vistos, entrou em Massa Fresca, Ouro Verde, Mulheres. Não faço a Fast mínima and ideia. Furious, pode ser? Entrou no Fast and Furious também. Parece ser, não sei, pá. Sim. Parece ser que sim. Sim. Suicide Squad. Entrou Suicide Squad, Guardians of the Galaxy Volume. Ai, no Fast X, ou no Fast 10, ou Fast 10. Exato. 10, será o 10, 10. sim. 10. Chute. Chute. Pois, olha, não sei, não fazia a mínima ideia que era. É gira, é miúda gira. Mas também, honestamente, eu não vi nenhum dos outros filmes. Suicide Squad não vi. Guardians of the Galaxy, a terceira parte, também não vi. E também posso dizer que não vi nenhuma das telenovelas portuguesas. Yeah. Mas pronto, e o Joaquim de Almeida faz de pai dela, mas em nenhum momento falam os dois portugueses. Em nenhum Eu pensava, momento fala os eu dois pensava portugueses. que ia ser giro, estás a ver? Porque ela, em alguma das entrevistas que eu vi Sim. pelo YouTube, ela menciona alguma coisa dali, uma conexão portuguesa. E eu Mas pensei, diz, mas ela vive em Portugal ou não foi faço a mínima ideia. ok. Não Não, faço a porque se mínima tinha ideia. nascido em Portugal e tinha ido novinha para o estrangeiro, não é? Não, se ela fez bastantes telenovelas em Portugal. Ou seja, Ok, então até 2018 tem filmes ou telenovelas, que eu também não sei distinguir. É Herdeira, e depois acho que o primeiro filme, segundo a Wikipedia, o primeiro filme dela foi em 2018, The Black Book. Uhum. Ah, e foi também a atriz, ou seja, ela dobrou em português para a personagem Gwen Stacy. Ok, interessante. Ok. Ela fez a voz portuguesa da Gwen Stacy, que é uma das personagens de Spider-Man. Aham. Sabes que dentro do Spider-Man. Bom, não deves saber, mas. Do Homem-Aranha. Spider-Man. Ok. Diz lá. Spider-Man does whatever a spider can. Ela fez a voz, ou seja, dobrou o cómic. Porque o Into the Spider-Verse é
São dois filmes que já saíram, mas foram feitos em desenhos animados. Ou seja, Aham, não é ação real com atores reais. Mas as vozes dos bonequitos, dos cartoons, aham, são de atores conhecidos. Está giro. ok. É outra onda. Mas olha, pronto, eu não fazia a mínima ideia. Então, quando fiquei surpreendido, quando comecei a ver, a minha mãe está a perguntar se o programa é em direto. Sim, mãe, o Sim, programa é em direto. Estamos em direto e mas estamos-te a mas também responder. se grava, mas também se grava. Sim, e grava-se e depois daqui a 15 dias ou daqui a 30 dias, mais ou menos, já deve estar publicado no YouTube. E espera lá, vou respondê-la, senão. Sim, é em direto. Ah, e que mais? Mas pronto, era o meu rant, a minha queixa deste O que filme, é que que é uma disseste? um O teu quê? rant. R-A-N-T, vai lá ver o que é que quer dizer rant. Bacana, tu esta manhã quando eu te disse, estávamos a falar, não sei do que mandei uma mensagem e disse-te: epá, olha, aquele momento em que eu descrevi a seleção inglesa, o pessoal aqui, eu ia mesmo dizer-te, o pessoal aqui está-se a queixar da seleção inglesa, é porque eu na minha cabeça estava na Estava na Inglaterra, meu. Inglaterra. A sério, é preocupante isto já, meu. A tua cabeça estava na Inglaterra. A sério, porque Ou seja, tu tens que resolver esse problema. Depois de tantos anos com a cabeça nos Estados Unidos, que decepcionaste com o mundo dos Estados que Unidos, com a pena. sociedade, com a cultura, com tudo. Agora passaste para a Inglaterra, Não, foi só neste momento, nesta coisa, porque estávamos a falar, tu mandaste-me aquelas fotografias da seleção portuguesa, não foi? da seleção portuguesa, exato. Exato. E eu comecei a olhar para a fotografia, e pá, este, e não sei o quê. De repente cruzou-se-me a informação de que o Porto tinha jogado contra o Real Madrid aqui no Santiago Bernabéu. E Aham. depois, como foi o jogo do Brasil com a Inglaterra no Wembley, Não sabia. que os ingleses perderam, jogos amigáveis, estão a acontecer Sim, sim, jogos sim, amigáveis agora esta estou a semana, ver agora. com, sim, e o Brasil ganhou 1-0 pá, aí no minuto 80, marcou um golo. Oh, Pá, os ingleses, eu tenho seguido a Liga Inglesa já o ano passado e este ano, assim com hum, mais atenção. Os gajos gostam estão o tempo todo a dizer que a Premier League é a melhor liga do mundo, hum. que temos jogadores world class. É como os americanos quando fazem os campeonatos de beisebol e autoproclamam-se world champions. Estás a Sim, perceber? sim, 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 sim. Aquela merda só fazem mesmo lá. Estás a ver? Ninguém mais joga Exato. beisebol no mundo, a não ser os japoneses e os cubanos, mas Sim, mas o campeão da NBA também é campeão do mundo, exato, hã? World Champion of Basketball, NBA, todas essas pá, pronto, coisas americanas, não é? E os ingleses fazem a mesma cena, já me estou a dar conta que fazem exatamente a mesma coisa, estão sempre todo o tempo. Então este jogador é world class e aquele jogador é world class. Vamos lá ver uma coisa, senhores. A Inglaterra não ganha nada desde 1966. Nada. Não, mas eles têm lá jogadores de classe mundial, o que se passa é que não são ingleses. Pois. Exatamente. Pá, Essa é a questão. a nível de clubes, estes últimos anos têm ganho bastante. Não digo ganham tudo, mas ganham bastante. O Manchester City tem estado lá. O ano passado ganhou o Real Madrid, ganhou a final da Champions League. Champions. Tem jogadores portugueses. Teve o. Como é que ele se chama? O Bernardo. Ele se chama Bernardo. Bernardo Silva. Bernardo Silva, grande jogador. Teve lá o outro também, que agora não me lembro o nome dele, que agora está a jogar no Barcelona. Cancelo. Cancelo? João Cancelo, João sim. Cancelo, exato. O gajo chateou-se com o Pep Guardiola. Guardiola deu-lhe um pontapé, foi lá parar a Barcelona. Mas acho que o gajo está a jogar bem este ano. Mas está emprestado a Barcelona. Mas pronto, Hum. basicamente, resumidamente, é isso, meu. Os gajos gostam de encher as manchetes e o conteúdo na internet com estas cenas de que os ingleses vão Mas ganhar eu tudo Aham. e que a seleção inglesa como é que se diz? A melhor. É uma das candidatas a ganhar o, o torneio. Agora vai haver europeu, agora este Este verão. ano vai europeu e Jogos Olímpicos este ano, sim. Sim.
E- Sim, mas os defensores da Liga Espanhola também dizem, andam exato, que há uma data La de anos a Liga dizer es la mejor del mundo. Que a Liga é a melhor do mundo, não é? Não sei. É assim, eu pelo menos com os espanhóis têm ganho quase tudo o que há para ganhar nestas últimas décadas. Sim, Tem, sim. o Real Madrid pode dizer que é dos melhores clubes a nível mundial Aliás, a FIFA deu-lhe o título de melhor clube do século e já está. XX. Ou seja, não venham com 20. cenas agora com os ingleses. Os ingleses não ganham nada, meu. Não ganharam nada até agora. Pode ser que tenham a possibilidade. Mas depois estão sempre o tempo todo com estas cenas. Então, claro, como eu estava a ouvir antes de ter mandado a mensagem, tinha ouvido um par de notícias e alguns comentários sobre o jogo e tal, que estavam tão desiludidos e que já querem querem despedir o selecionador. E será que ele vai treinar Quem o é o Manchester selecionador? É o City? mesmo de há uma data de anos? Sim, é o mesmo, Gary Southgate. Hum, Gary Southgate. É um gajo, pá, tem pinta de ser um bom treinador. uhum, Ele, a nível de clubes, acho que não teve assim grande êxito. E a nível de seleção, pelo menos, tem tido com esta seleção, pelos vistos, cria bom ambiente, cria bom. Os jogadores estão contentes. Mas é um treinador bastante conservador, percebes? Não é um uhum. gajo que gosta de arriscar, apoia-se Já. muito, as táticas dele são muito baseadas nas defesas, e a defesa da Inglaterra não é propriamente. Como é que se livra isto? Não é propriamente o expoente máximo de qualidade, não é? Uhum, E, e, e aposta sempre nos mesmos jogadores, que são que em princípio lhes dão confiança. Só que alguns, não digo muitos, mas alguns desses jogadores não jogam frequentemente nas equipas deles. Percebes? O uhum. defesa central, por exemplo, Harry Maguire, é um gajo que joga para o Manchester United, não tem jogado de forma regular. Depois há outros dois ou três também que ele convoca que também não são jogadores fixos nem regulares nas suas equipas, coisas assim. Então Yeah. tem tido bastante polémica E ao o que longo é que destes anos. achas e o que é que achas que Portugal vai fazer, este ano no europeu? Porque estamos apurados para o europeu, não é? Sim, vês, mas é destas coisas, estás a ver? Digamos, a percepção que eu tenho ou o pouco conhecimento que eu tenho da seleção portuguesa, a não ser que sejam jogadores que estejam na Premier League, porque eu não sigo mais nenhuma liga a nível europeu, nem a portuguesa, nem a, Uhum, nem a espanhola, uhum. portanto não te sei dizer que os jogadores. Eu acho que temos um bom conjunto, porque há vários jogadores que estão na seleção que jogam no estrangeiro. Para mim, eu pessoalmente, desde da, desde a época aliás, da maioria dos jogadores da fotografia que tu me mandaste esta manhã, já estavam a jogar em clubes internacionais. O Figo, o Paulo Sim. Sousa, o Vitor Bahia, Sim, não Fernando sei, não Couto. te sei dizer, não te sei dizer, porque estava aí o Veloso, ou Sim, ainda seja, estava o havia Veloso, ainda estava o Rui havia Barros. Eu acho que essa seleção foi a seleção de transição, não é? Porque exato. o Cristiano ainda não estava ali. Não, eh, e estava o Peixe, e estava aquele Pois, jogador capitão do Porto, estava o Fernando Couto, estava o Rui o Barros, Jorge Costa, o João o Rui Pinto, Barros, o João o João Pinto, é Pinto do verdade, Porto, o João Pinto o que João jogou no Pinto Benfica e depois foi para o Sporting. para o Estás a ver? Sporting, sim. Uhum. Essa malta era a velha guarda com os novos, estás a ver? Com os que foram campeões sub-21, acho eu, com o Carlos Queiroz, não é? Fomos sub-21 ou sub-20? Campeões do mundo. Uh, não sei, não sei, mas foi com o Carlos Queiroz, mas eu lembro-me de ver eu fui ver essa final no Estádio da Luz, Sim. a final foi contra o Brasil, Ah, sim, eu fui yeah. ver que havia 120.000 pessoas Espetáculo, não é? No antigo no estádio Estádio da, da da, da Luz, Luz. no Estádio da Luz, no antigo Estádio da Luz, Eu acho sim, que sim. cheguei a ver algum jogo aí nesse. Sim. Eu acho que cheguei a ver algum jogo ainda no estádio antigo. Hã. Oh, Eu sim, vi vários, eu vi nessa, vários nessa aí. época ainda era o estádio antigo, quando hoje era o novo. Uhum. Quando? Era o antigo, claro, era o antigo. O Claro, antigo, claro, 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 claro. o O novo novo foi acho que foi quando para o campeonato. 2004, não? Exato, Para o o campeonato Campeonato da da Europa. Europa. Sim, Uhum. sim, sim. Que pena, meu, Hum, esse campeonato da Europa. Que pena, meu. sim. Eu estava em Lisboa nesse fim de semana, hein?
Ah, sim? vimos a final, fomos para Lisboa, especificamente para ver aquela final. Não fomos ver a final ao estádio, mas estávamos no Parque das Nações Uhum. e acabámos num bar onde havia um grupo de gregos e nós, tudo Portugal, não sei o quê. Epá, foi, foi, foi divertido, foi muito divertido. Passámos uma tarde espetacular, muito divertida, muito saudável, todo um ambiente muito saudável, sem grande drama. Mas o pessoal ficou triste, o pessoal ficou muito Porra. triste com o resultado. E ainda por cima um gol de merda. Até porque sim, eu acho que todas as pessoas, mesmo as que não sabiam nada de futebol, como posso ser eu, Yeah. estava estávamos convencidíssimos que iam ganhar, Mas a porque Grécia, meu, porque era contra a a Grécia. Grécia era uma subseleção, meu, foi Claro. ganhando, 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 porque aquele treinador naquela altura, o selecionador que levou aquela equipa a ser campeã europeia, usava uma tática muito, muito defensiva. Era muito difícil marcar golos à Era Grécia. era era alemão o treinador? O gajo era alemão, Ainda por cima, sim, sim. ainda por cima era alemão. Epá, e o gajo, ao fim e ao cabo, aproveitou o melhor que tinha, a força, digamos, a fortaleza dessa seleção. Era isso, era uma defesa muito, muito forte, Uhum. muito difícil marcar golos. E se os gajos tivessem a sorte de marcar um gol, já estava. Já estava. E foi Metia assim, metia o autocarro claro. na baliza e já está. E Portugal tinha uma boa defesa naquela altura, tinha uma seleção super forte, muito, eu acho que Uhum. acho que foi das melhores seleções que tivemos até ao longo destes, sei lá, destes últimos 50 anos. E foi uma pena, mas foi muito triste. Porque ainda por cima É. o Scaloni ou Scolari? Scolari. O Scolari tinha criado, não sei, a seleção toda inteira, não é? A equipa da seleção, não sei se foi ideia dele ou não, mas sendo o gajo brasileiro, criou um ambiente de unidade que eu Aham. nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. Ver E aliás bandeiras e foi bandeiras e bandeiras pelas exato, exato, varandas da. esta Epá, foi tão emocionante, meu. um patriotismo aí. Sim, pá, mas uma coisa É. saudável, percebes? Não, pelo menos eu senti-o assim. Eu não. É destas coisas que eu e tu às vezes falamos, não é? Nós às vezes não nos identificamos assim com essa ideologia de patriotismo cego ao país, não é? Porque eu às vezes Eu já sei que nisto sou muito chato. Para eu, mim, eu até, ser até tenho aqui o patriota é passaporte, meu. defender os serviços públicos. Já viste, tenho aqui o passaporte português ao lado e tudo. Está preparado para se tiver que fugir. E mas para Se mim tiver para que mim ser fugir. para mim ser patriota é defender os serviços públicos. Yeah, Isso é sim, ser patriota e sim, pagar sim. impostos, por exemplo. Mas pronto, não se bem me lembro, os meus pais, felizmente, eu fiquei satisfeito com isso, Hum, não puseram bandeira portuguesa na janela Não, quando foi isso da não, não. eu pus no meu carro. Eu andava. Aliás, eu até acho que levei. Eu Eu acho que até respeito, eu levei. respeito, mas não é coisa que eu não sou de bandeiras, não Eu, gosto de bandeiras. mas eu alguma vez levei. Não sei se, Claro, é não sei se isso, mas coincidiu. Mas lá para o escritório. foste Lá para o claro, mas escritório, foste percebes? levado exato, deixaste levar por essa emoção e por Coisa que eu essa normalmente sim, não, sim. não sou muito. Normalmente não acontece. Eu só senti. Com a seleção portuguesa, quando fomos campeões da Europa, eh, quando eu já nem me. 2016. Como é Uhum. que ele. Quem é que foi o gajo que marcou o gol? Que eu já nem me lembro. Não Coitado, sei, vê lá, um destes jogador, jogadores um jogador negro que eu não me lembro do nome dele. Exato, e quando o gajo marcou o gol, meu, foi uma cena, um grito, dei um grito, pá, foi. Não, não te sei explicar, foi uma emoção do caralho. Eu estava num café, eu acabava de chegar a Barcelona, foi no meu primeiro ano nesta empresa, no ano em que eu estive a trabalhar em Barcelona. Aham, Tinha ido de comboio, uhum. e cheguei a Barcelona, ali na zona da estação de comboios de Barcelona, e telefonei à minha sogra e disse: "Olha, vou chegar um bocadinho mais tarde a casa, porque vou acabar de ver o jogo", porque acho que aquilo tinha ido a prolongamento, ou foi a prolongamento. Foi. Sim, sim, sim. E então, fui a um bar que estava ali ao lado, e acabei de ver o jogo ali e vi ainda o golo, ou seja, tive a sorte de ver o golo. Éder. Ah, mas como? O nome do jogador que marcou o gol foi o Éder. Éder, Éder, é Éder. verdade. E
E foi uma vitória, eu celebrei essa Não, vitória, foi uma vi fantástico ali celebrei, fui para casa contente, disse: "Epá, pô, olha, os campeões da Europa na ou seja, contra a França, em França, em em Paris, França, em em Paris". Paris. Exato, exato. Foi uma Olha, coisa espantosa, foi vês que espetacular. no último programa, falámos das eleições, Yeah. e do resultado e da Hum. escolha maioritária dos imigrantes portugueses, hã, nessa aí fizemos um bom serviço à nação, não? De de casa Sim, nu sim, num sim, sim. país num país que acolheu a milhões e milhões de portugueses, obviamente. Sim, eu de certeza absoluta que 60% de, não digo 60, talvez, não sei se 40 ou 50% daqueles espectadores eram portugueses, meu. Aham. Ou filhos de portugueses. Eu pensava que ias dizer que provavelmente 60% dos portugueses têm um amigo ou um familiar que tenha emigrado à França, Também, em algum momento, em algum também. momento, Eu na não é? altura, aqui em Espanha já perdi um pouco essa noção, não é? Mas quando estava em Portugal e quando era mais pequeno, eu vi Aham. muitos, era quase sempre no verão, especialmente nos verões. Era quando vias os carros, vias sempre os imigrantes Sim, que vinham com os carros de lá de França, vias muito estrangeiro, da Alemanha também, ou seja, carros estrangeiros, não estrangeiros. Pessoal que vinha de férias a Portugal, que eram imigrantes, e via-se muito. Ultimamente já não sei se. Bom, também não te sei nós dizer porque eu também não vivo em Portugal, mas hã. Pá, essa O percepção Baeta, por aqui é exemplo, o meu diferente. amigo Baeta, que está imigrado na Holanda, Uhum. ele vai de carro para Portugal ainda. Sim, sim. Sim, Aliás, não o vai de pessoal avião. da Suíça que eu conheço também, minha irmã, Vão de vão carro. de carro, não. É uma viagem longa. são, Sim, sim. são 1500 quilómetros só para ir. Ou seja, não faz Mas aquilo. fazem tudo seguido ou dormem no Não, caminho? bom, a minha irmã, como vai com os filhos dela, depois tem que dormir, porque é uma Ah, viagem claro, bastante comprida para fazer tudo de tudo de uma seguida. Mas vez. Yeah. eu lembro do meu pai de fazer essas viagens quase seguidas, 12, 13 horas de carro, ali, Uau, a que bombar. loucura, não é? Yeah, yeah, Yeah. yeah. Vinha sempre com o carro cheio de cheio de chocolates. Aquilo era uma coisa fantástica. Ver a bagageira daquele carro era uma coisa. Podia trazer tudo: azeite, vinho, chocolates. Mas isso ao regresso. Não, quando vinham, ou seja, quando iam da Suíça para Portugal, porque normalmente era E para oferecer. levavam azeite para Portugal? Não, ao contrário, sim, Ah, ok. aí teve razão. Ah, não, mas o meu pai gostava muito de vinho e vinho trazia de lá, da Suíça. Sim, Aham. azeite ao contrário. Ui. Deixava o vinho lá em Portugal e depois trazia o azeite. Garrafões de azeite. Lá na terra dele, eu não sei se uma vez te disse da terra dele. A terra dele está num sítio que se chama Manique do Intendente. Tem, Ah, tem, sim, tem, tu falaste tem um do nome, nome Manique do Intendente, tem um nome tão exatamente. estranho, meu, que até hoje nunca. Mas pronto. Se formos lá ver a história daquele sítio, de certeza que tem as suas razões por ser Manique do Intendente. E era um sítio que eu nunca gostei de ler. Mas pronto, eu não sei até que ponto é que era mais por uma questão de facto de não ter distração, facto de não havia televisão, ou havia televisão, mas pronto, eu não estava. Quando íamos lá era sempre para fazer alguma coisa lá na casa que ele cresceu. Aham. E normalmente era para plantar batatas. A minha avó tinha sempre lá as árvores com os limões, com os laranjeiros, os Limoeiros, não é? limoeiros. Ahm, mas era uma aldeiazinha muito pequenita, pá, e mais ou menos toda a gente se conhecia. Agora não faço a mínima ideia, já lá não vou há muito tempo. Não sei como é que aquilo evoluiu, sim é que evoluiu. Uhum. Ahm, mas Como é algum tipo de não, ia dizer, algum tipo de evolução teve, se calhar em infraestruturas, sim, mas em termos, de população não, em mas termos de população se calhar claro, é que é daquelas típicas aldeias que tu passas, ou seja, tu tens, depois de quando já construíam as autoestradas, não é? Mas tu sais da autoestrada, tu para chegares lá tens que sair da autoestrada.
E aquilo estava uhum. relativamente pá, aí a 20 minutos, que naquela altura parecia uma eternidade quando saías da autoestrada até chegares lá à vilazinha, mas da típicas vilas que tinhas uma estrada principal, depois as casas assim pelos lados, não é? Tudo casas baixas, muito baixas, depois era quase tudo casas com terrenos próprios, não é? E, eu passei muitos verões lá, muitas manhãs, muitos fins de semana também lá. Pronto, eu acho que foi Yeah. uma etapa engraçada. Engraçada. Algo de impacto deve ter tido, Uhum. mas não era um sítio que eu gostasse especialmente de Porque ir. não ias muito, não é? Sim, Hum, isso já falámos Sim, já disso. falámos sobre isso. Eu sempre tive uma. Eu sempre gostei muito de ir à terra dos meus pais, muito, Uhum, muito. E ia muito, não é? Começámos a uhum, ir muito por questões dos meus avós maternos, não é? yeah, Que estavam velhotes e doentes, e então todos os meses íamos à terra. uhum, Eram 168 quilómetros mal. da nossa casa de Santa Clara, de São Vicente de Fora até à Uhum, terra dos meus pais. 168 quilómetros, tínhamos isso. Fiquei com esse número na cabeça. Não, eu gostava, eu sentia-me da terra, eu uhum. sentia-me da, isto Mas de, tinhas lá amigos? claro, e família, Pois, não é? E família. E pois um é. primo da minha idade, não é? Yeah. O Zezito Álvaro, que hoje temos uma relação, ainda hoje temos uma relação fraternal, Uhum, somos uhum. primos. Somos o que se diz aqui em Espanha, não é? Primos hermanos, Yeah, primo direitos, não é? Primos direitos. yeah. Espera aí, desculpa. E, e isso, eu tinha lá, pois, pois o meu grupo de amigos, não é? E depois passava lá muito tempo no verão também. Uhum. Ou seja, isso ajuda, isso ajuda. Isso, eu acho que quando uma Sim, pessoa tem a possibilidade, é yeah, saudável sim. ter terra, não é? Porque se dizia na brincadeira, quem tem terra é que é feliz. Sim, olha, esta miúda que eu fui, esta ex-colega que eu fui ver ai, como é que se chama? Sagunto? Sagún. Uhum. Sagunto? Não, Sagunto. Sagún em valenciano, sagunto em Uhum. castelhano. Sagunto? Sagunto em castelhano, sagún em valenciano. Uhum. Sagunto? Em castelhano e sagún em valenciano. Tu já te esqueceste que este país tem 4 idiomas oficiais? Sim, 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 sim. Não, eu só, Então. só te queria era ver a repetir outra vez a mesma coisa. Ah, não, sim, sim. E as vezes que façam falta, que é caro Portanto, eu amigo, fui a Sagunto. em castelhano, sagún em valenciano, sim, Maluco, chaval. e, e Tu estás doido, pá. Não, esta ex-colega onde é minha, que foste? Onde é esta, que foste? que tem uma história de vida, mesmo destas histórias que, Perdão. que dava para escrever um livro, meu. Esta miúda trabalhou na Apple, entrou Apple em inglês, Apple em português. Maçã. Maçã maçã em português, manzana em espanhol, Não, poma eu em catalão. estava a gozar porque a maioria dos portugueses dizem Apple, não sei porquê. Há muitos portugueses que eu E conheço como é que se diz em inglês? É que dizem Apple? a marca é Apple. Apple. Independentemente do nome, do idioma em que tu digas, é Aham. sempre Apple. Apple. Ok. É o nome da fruta, Apple. Exato, mas era essa a pergunta, ou seja, a fruta também se diz Apple, não se diz Apple. Exato. Claro, não se diz Apple, Não se diz exatamente. Apple. E em Portugal diz-se Em Apple? português, eu conheço muitos portugueses que dizem Apple, não sei porquê. Não sei de onde é que sacam ou seja, ou não aprenderam a dizer a palavra, o nome da fruta Aham. nas aulas de inglês, então não sei. Mas deixa-me cá puxar os mapas. E esta miúda trabalhou na Apple de Valência Uhum. e depois de um ano a empresa na altura também estava a ir numa direção diferente, a nível de contratos fez uma alteração bastante grande ao convênio, ao acordo de trabalhadores que existia na altura e deu a oportunidade de
aos empregados de aceitarem, pois, digamos, uma rescisão de contrato, Claro. com o pagamento de uma Uma compensação, não é? indemnização. Uma indemnização, por essa mesma alteração digamos, das condições de trabalho originais em que eles foram contratados. Houve uns quantos que saíram, e ela foi uma delas, e ela acabou por ir para uma ilha do Pacífico. Vamos lá ver se Toma, eu toma. Uau! consigo identificar onde é que ela foi. Uma ilha do Pacífico e o que me vem à ideia são estas ilhas remotas no meio do Pacífico. Aliás, Não tem a nada. ilha onde ela estava, onde ela Uhum. esteve, eu acho que estava perto da Indonésia, acho eu. E ela, a ilha onde ela estava, acho que deviam estar para aí 50 ou 60 pessoas, máximo. Era uma Uau! ilha turística, não é? Ou seja, eles recebiam turistas, mas não todo o ano. E Uhum. então, mas era do género, pá, às vezes tinham que esperar por barcos que viessem com mantimentos, sei lá, produto fresco, coisa assim do género. Mas diz que foi das coisas mais espetaculares que elas, como pessoas, Sim, deve ser experimentou, uma percebes? Uma experiência experiência extraordinária. incrível. A ligação com a água, ligação com, ou seja, estar, não sei, é uma coisa que para mim é difícil, que eu acho que às vezes é difícil conseguir entender, mas conhecer alguém que tenha feito que tenha decidido ir para um sítio assim e, puf, incrível, incrível. Ele esteve lá, não sei se foram 3 ou 4 anos a viver lá. E depois o regresso, não é? Voltar outra vez ao teu. E ela nem sequer é espanhola, ela é italiana. Claro. Uhum. Mas regressar, ela, pronto, foi viver para Sagunto. Sagunto. E, e estabeleceu-se lá e tem a sua casa com terreno. Ela cultiva alfaces, cebolas, brócolos, sei lá, cenoura. Tem uma horta, não é? Sim, 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 sim. E tem limões também. Ou seja, é uma pessoa que se meteu assim de cabeça neste estilo de vida e já não contempla viver de outra maneira, percebes? Claro. Uhum. Eu acho que é destas pessoas que se poderia perfeitamente viver isolada do resto da Uhum. sociedade. Yeah. Hum, Bem, quer dizer, sim, depende. Às vezes há trabalhos que permitem isso hoje em dia. hum, Eu poderia viver isolado hum, do meio urbano, não é? Tendo em hum, conta que trabalho desde casa, não é? hum, E, e podia estar, só precisaria de uma boa conexão à internet, yeah, obviamente, que é fundamental. hum. Que, aliás, este fim de semana estive a falar com estes nossos amigos onde nós vamos Escolhe. a Segóvia, Hum, uhum, e estávamos a falar precisamente disso, de que se houvesse, de que se incentivasse, do uhum, ponto de vista governamental e empresarial, melhorar as infraestruturas, porque há vilas e aldeias relativamente perto yeah, de Madrid, que é uma grande cidade, que não têm boa conexão de internet. yeah, E a conexão da internet, temos que ter em conta que há inclusivamente câmaras municipais que sofrem uhum, essa falta de equipamento e yeah, que isso seria também, ou seja, que a própria administração pública requer hoje em dia uma boa conexão de internet. yeah, E o que eu digo é que se houvesse uma boa conexão de internet, não é o meu caso, porque eu trabalho desde casa, mas a minha companheira não, obviamente. Então não, e a Lua está a estudar, obviamente, mas há casais que tu conheces, casais, que tanto um como o outro, ah, trabalham os dois desde casa. yeah. E essas pessoas, se calhar, não têm necessidade nenhuma de viver numa, numa grande cidade. Quer dizer, Mas isso faz-me pensar, e não sei o que é que tu opinas sobre esta questão. Já ouvimos falar deste termo nómadas digitais, não é? uhum, E sim, o facto e o prejudicial que tem sido para muitas, especialmente no aumento das rendas de casa, dos muitas alugueres, cidades, claro, exato, claro. onde Lisboa, pessoas que, por exemplo, vêm de França e vêm de Inglaterra, ou vêm, bem, Inglaterra se calhar agora é mais difícil, mas pronto, vêm da Alemanha, ou vêm de países com de um outros nível, países, exato, com um salário, um nível de com os vida salários muito mais superiores. alto, Claro. e vêm para cidades como Lisboa,
Ou imaginando agora, tu, não é? Indo para uma aldeia ou indo para um Uhum, sítio onde haja menos condições, digamos, onde o nível de vida seja inferior e nós, com os nossos salários, ir para uhum. estes sítios, estás a perceber? Iria, iria-se notar, ir-se a notar um grande aumento do nível de vida nessas povoações e eu Não, acho que não, eu acho que eventualmente não. acabaria por destruir outra Não, vez. não, 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 não. Não, eu digo-te já porquê. Não, porque a questão das cidades é diferente, porque as cidades são muito mais atrativas e as Hum, cidades oferecem atrações que uma vila ou uma aldeia não atrai, uhum, não oferece. Aliás, até ao contrário, um dos problemas de Espanha e de Portugal é o excesso de êxodo que existiu e que tem zonas rurais completamente desertas. uhum, Então, quando há este êxodo ao contrário, este êxodo, em vez do êxodo rural, o êxodo urbano, as yeah, pessoas que saem das grandes cidades para o interior, revitalizam as zonas sem ter que inflacionar o custo de vida dessas zonas. E revitalizam como? Pois há muitas escolas que se abrem, porque voltam a ter filhos, yeah, voltam a ter filhos, perdão, voltam a ter crianças. yeah, É que há uma data, há aldeias que tiveram que, aldeias e vilas uhum, que tiveram que fechar as suas escolas. yeah, Então eu não creio que se houvesse este êxodo, que fossem alterar, a vida destas aldeias, até porque não seria necessário construir vivenda nova, habitação nova para que as pessoas vivessem, porque já existem. yeah. Então Eu aí sou um pouco não mais espero. cético nessa questão, porque eu acho que Hum, eventualmente iria acontecer, sabes? E, de certa forma acontece em Portugal. Há famosos, isto já ouvi assim por um pouco, talvez rumor, hum, mas quando há fogo, quando há fumo, há fogo. E de que famosos estão a comprar grandes porções, grandes parcelas de terreno no hum, Alentejo e, eventualmente isso, ou seja, de forma mais ou menos incógnita, estão a especular especialmente com a questão dos arrendamentos, dos alugueres, de casas que são bastante má qualidade, a aproveitar-se muito, por exemplo, das pessoas que vão ajudar nas construções dessas casas, nesses terrenos, porque sabem perfeitamente que essas casas vão ser para pessoas de dinheiro, pessoas que estão metidas dentro do projeto, na construção. Uh, eu mas conheço, eu espera aí, conheço, eu conheço um caso pessoal, ou seja, conheço um caso sim, direto, de que portanto, uma das pessoas foi para uma aldeiazinha, foi temporalmente, não foi permanentemente, hum, mas precisava de supervisionar o projeto que se ia executar. E como era uma equipa que ia com bastante frequência a essa aldeia, percebes? Os uma alugueres equipa uma equipa de quê? engenheiros, arquitetos, Sim, 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 sim. pessoas que estão Ligadas à obra desse a essa projeto. obra, exatamente, hum, começaram a aumentar os preços drasticamente por noite, porque sabiam perfeitamente que essas pessoas eram pessoas com Mas bastante mas poder estás a falar mas estás a falar adquisitivo. de um hotel, ou Hum, de uma pensão Não é, aí para isso aí por é a noite? questão, é que são casas que são, ou seja, os proprietários dessas casas, aquilo nem sequer são hotéis, não estão considerados como hotéis. O Chama-lhe chamado casas turismo rurais local, ou não? chama-lhe, sei Sim. lá, nem sei definir, porque ela mostrou umas fotografias e eu Sim, fiquei a mas olhar isso é para uma coisa, aquilo. mas uma coisa é o preço do Uhum. aluguer turístico, Yeah. outra coisa é o preço do aluguer ou da compra para uma Pois, pessoa que vai viver. mas eles não, aqui neste caso em concreto, eles não são turistas, ou seja, são pessoas que vão trabalhar, não é? E o facto de que eles inflacionaram bem os preços, inflacionaram. Porque uma noite uma noite de estadia, eu acho que andava por volta dos 50 ou 60 euros, hein? E era uma E casa, antes quanto é que era? era uma casa muito, muito velha. E Muito antes quanto velha. é que era? Não, não te sei dizer. Mas Ou se ela, calhar nem se se alugava. calhar não alugava. Mas isso, caro amigo, isso chama-se capitalista. Hum. Oferta e procura. Espertalhões! Claro, não, é o capitalismo, claro, Mas é a oferta e questão, mas isso ao procura. fim e ao cabo vai ligado ao Que ponto que eu não, te, mas que eu mas te, que eu o te queria, que eu te estava a sim, fazer, mas não tem a nada a fazer ver com antes. o que eu dizia, Hugo, não tem nada a ver com o que eu dizia. Do quê? De que imagina, por exemplo, esta aldeia onde eu vou tem Uhum. 19 habitantes Uhum. e tem casas, tem lá uma Sim. data de casas. E tem inclusivamente algumas casas à venda. Uhum. Casas
por 80.000, 90.000, 100.000 euros. Uhum. As pessoas são conscientes do que é a aldeia. E, e são casas boas, 3, 4 quartos, Uhum. grandes, 80, 90, 100.000 euros. Ah, se vai para lá viver uma família, ao fim de 6 meses vai viver outra família. Estão a repobular essa aldeia. Uhum. Não tem por que haver um ambiente, ou não tem por que se criar de imediato um ambiente de especulação como se cria nas grandes Não cidades. digo imediato, mas eventualmente acontecerá. Sim, mas quer dizer, mas se acontece, vai ser muito mais lento do que acontece numa cidade. Hum. Eu E à não te sei parte de dizer que o que tenha acontecido aqui em Madrid ou em Lisboa, por exemplo, eu não sei, isso também foi acontecendo num período de tempo, também não foi de um dia para o outro, percebes? não, não, em Espanha foi, pois isso é fácil de ver, Hum. Hugo, em Espanha foi devido ao boom imobiliário. Hum. E em Portugal começou em 2008, Então, com estamos a em crise, 2024. de posterior a 2008, mas Hum. já está com estes preços há 6 anos. Yeah. Ou seja, depois estamos a falar de um espaço de 10 anos. 10 anos é muito pouco tempo, 10 anos é uma loucura. Hum. 10 anos é muito pouco, é pouco tempo para que as casas aumentem 300%. Yeah. Bom, eu posso estar de acordo contigo na questão do facto de se calhar uma aldeia não vai ter o mesmo tipo, Não, digamos, o mesmo ritmo de repovoação por parte de pessoas que vão para lá trabalhar, mas já acontece, por exemplo, quando há deslocações migratórias, entre aspas, quando há muita gente que vai de férias para um sítio, não é? Que os preços aumentam drasticamente sim, mas em aí certas estamos a zonas. sim, 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 ou mas seja, é turismo outra vez, o exato, turismo é o turismo é eu estou a diferente. misturar coisas, mas são ao fim e ao cabo, Yeah, são reflexos de mas não se padrões, podem comparar, mas são não padrões, se pode comparar. sim, são padrões de movimentos que acontecem quando vão em massa, Uhum. quando há grandes volumes de deslocações, acabam por incrementar os preços e por inflacionar os preços. Isso aconteceria se uma aldeia começasse a receber mais e mais pessoas, claro, se calhar num espaço de tempo muito maior, isso é certo. A Hum. questão é saber Uhum. se essa aldeia tem que construir para receber pessoas. Uhum. E normalmente não é o que sucede. Uhum. Estas aldeias que voltam a ter população, ocupam-se as casas que já existem. Uhum. A especulação surge quando tu começas a construir mais, porque crias também uma necessidade. Uhum. Em Espanha criou-se a necessidade que as pessoas precisavam de ter uma casa e criou-se a necessidade que as pessoas tinham que ser proprietárias de uma casa. Uhum. E posteriormente criou-se a necessidade de que as pessoas só podiam investir, as pessoas que trabalham normalmente, não falo dos grandes empresários e grandes grupos financeiros, que as pessoas comuns podiam investir em casas Uhum. para arrendar. E tu sabes do que eu estou a falar, Uhum. obviamente, porque eu não sou hipócrita. Não? E é assim, claro. Eu tinha umas poupanças no banco e o banco estava-me a dizer: eu não quero o teu dinheiro, Uhum. porque tu o dinheiro que tens aqui, eu vou-te dar ao fim do ano 0,2%. Eu prefiro que tu compres uma casa, alugues essa casa Uhum. e vais ter uma rentabilidade do teu dinheiro, pois provavelmente uns 6 ou 5% por ano. Uhum. Eu também aqui dou a mão à palmatória, como se costuma dizer, mas foi o que eu fiz, exatamente. Eu e milhões de pessoas, e milhares de pessoas. Capitalista. Claro, sim, 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 sim. Que é a única forma que eu vejo de talvez conseguir alguma estabilidade e segurança Uhum. na minha reforma. Uhum. Agora, eu continuo a insistir que, resumindo, se houvesse um incentivo para que as pessoas abandonassem os núcleos urbanos, as pessoas que podem, obviamente, as pessoas que têm trabalhos digitais, e tendo em Uhum. conta que Espanha é um país de serviços, e não é só de serviços presenciais, como pode ser a hotelaria, Uhum. mas de serviços administrativos, eu acho que isso seria muito, muito bom para o país. Revitalizava zonas deprimidas Uhum. e descongestionava um bocado as cidades. Pá. As Pois, cidades estão mas congestionadas. aí já se teria que, para poder criar certos serviços, já se teriam que redistribuir as coisas de uma maneira, ou seja, o deslocamento ou deslocação
já teria que ser maior para que se pudessem criar serviços básicos, serviços Como por médicos, exemplo, clínicas, já nem digo hospitais, porque os hospitais normalmente estão centrados, digamos, são construídos num raio, por exemplo, numa aldeia ou perto de uma aldeia, se calhar, não sei dizer, mas se calhar teria que ser construído um hospital principal e depois que essas aldeias à volta, sei lá, num raio de 20, 30, 40 quilómetros tivessem acesso a esse hospital. Mas se tu vais para uma aldeia e nem sequer tens acesso a um médico nessa aldeia, se calhar tens que ir a outra aldeia para ir a um médico, ou tens que te estabelecer numa aldeia onde haja os serviços mínimos, não não, é? mas isso existe em todas, quer dizer, obviamente numa aldeia de 19 habitantes não tem um centro médico, Claro. mas tem uma enfermeira, por exemplo, que vai 2 dias por semana e tem um médico que passa consulta uma vez por semana. Hum. Isso aonde? Numa situação numa si hã? Isso aonde? Na província de Segóvia, na província de Cuenca, em Hum. qualquer província de Espanha. Em Portugal não sei dizer, mas qualquer Uhum. província de Espanha, obviamente não tem como nós, que agarramos num carro e em 5 minutos estamos no hospital, Hum. normal. Mas isso é como em Manique do Intendente, provavelmente há 200 anos que vivem lá pessoas, não é? Quero eu dizer, Não faço as ideia. coisas exato, o que eu quero dizer é que, não podemos utilizar a mentalidade urbana em todas as equações que a gente vá fazer, obviamente. Tudo tem os seus prós e os seus contras, Não, mas e tu, obviamente vais viver numa aldeia, tens que te assegurar primeiro tens de te assegurar que tens o mínimo de condições para viver, hum. e obviamente não podes exigir ter na aldeia o mesmo que tens na cidade. Claro, mas aí é a tal questão, não é? Se tu para atrair pessoas para que venham viver Uhum, a sítios mais remotos, uhum. esses serviços têm que eventualmente estar disponíveis ou acessíveis, pelo menos, não é? Exato, Porque exato. se não Mas estão, hoje em dia, o que eu estava a falar, a única coisa que primeiramente, que se tem uhum, que fazer para atrair pessoas para que possam ir viver para o meio rural, as pessoas, insisto, que possam, yeah, e baseando unicamente neste exemplo que estamos a falar de pessoas que trabalham desde casa com internet, com que dês às pessoas uma boa conexão de internet, isso já hum, é um início. Isso já é um passo, até porque, por uma questão de lógica, imagina, se calhar um casal jovem de 30 anos não lhe preocupa muito a assistência médica, porque ainda é uma população jovem que está disposta a fazer 20 quilómetros para ir ao médico cada vez que precise. Ou seja, tem outro tipo de necessidades, outro tipo de exigências. Agora, por exemplo, a esta aldeia onde eu vou, e há outra aldeia onde a irmã da Montse comprou uma casa também, na província de Burgos, tem lá um centro, que acho que essa tem uhum, 16 habitantes. E tem lá um centro médico, uhum, que, aliás, e depois há outro, conto agora o que é que se passa com essa aldeia. Tem um centro médico e vai lá uma enfermeira 2 vezes por semana e um doutor uma vez por semana a passar consulta. uhum, É suficiente. Os chamados médicos de províncias, tal como os veterinários, que são itinerantes, não é? Andam de um uhum, sítio para o outro. Uma coisa curiosa dessa aldeia uhum, é que ah, tem 16 habitantes, no entanto, tem 92 pessoas recenseadas. E é um ato de solidariedade. Ou seja, muitas pessoas que são daí e não vivem na aldeia e descendentes das pessoas daí que nunca viveram na aldeia, fazem o seu recenseamento nessa aldeia para quê? Para que essa aldeia continue a ter um uhum, mínimo de população recenseada yeah, que lhe dê direito a ter um determinado tipo de serviços. ok, Ou seja, conhecer o mundo rural é muito interessante, hã? É hum, muito interessante. É muito interessante e há alguns casos, poucos, de pessoas que se instalam. Olha, nesta aldeia de Segóvia, no ano passado, o ano passado eu refiro-me, porque as crianças começaram o ano letivo 23, 24. uhum, Instalaram-se lá 2 famílias com filhos, uhum, e o que é que acontece? Pois a administração pública, neste caso um organismo público que existe em Espanha, que não sei qual seria o equivalente em Portugal, porque a organização territorial é diferente. Já uhum, ouviste falar das diputaciones? sim, A diputação, las diputaciones, pois normalmente a diputação, as diputaciones são as que dedicam verbas para este tipo de coisas, como é, por exemplo, o transporte escolar. uhum, Então,
estas 4 crianças, 3 ou 4 crianças, vai todos os dias um táxi, Uhum. pago pela Diputação de Segóvia, Yeah. um táxi buscá-los para levá-los a 8 quilómetros, que é onde está a escola. Uhum. O meu primo Zé Álvaro, Uhum. que viveu no Cano, e o Cano na altura tinha 1000 ou 1100 habitantes, eles estudavam até à quarta classe na terra, Uhum. depois o ciclo preparatório iam fazê-lo a 7 quilómetros de distância a Sozel, Uhum. e a escola secundária iam fazê-la a 20 quilómetros de distância em Estremoz. Uau. Transporte escolar, claro, Yeah. transporte escolar, mas ouve lá, e uma pessoa que vive em Vila Franca e que vai à Universidade de Lisboa? Hum. Uma pessoa que vive em Vila Franca de Xira e vai à Universidade de Lisboa, quantos quilómetros é que faz? O que se passa é que tem uma rede de transportes públicos Yeah. diferente do transporte escolar. Eu lembro-me do o meu primo Zé Álvares, se entretia a jogar à bola, e perdia o autocarro das 5 da tarde, pois alguém o tinha que ir buscar a Estremoz, não é? Aqui numa grande cidade é diferente, mas quero eu Yeah. dizer, há formas. O que eu acho que não há é interesse. Hum. Não há interesse em revitalizar as zonas rurais. Yeah. Não sei porquê. Lembras-te daquela iniciativa que houve em Itália, de atrair pessoas para comprarem casas por $1? Não, Não ouviste falar disto? Isto foi uma que era iniciativa. aldeias abandonadas, imagino, não? Sim, sim, sim. Claro. Hum, bom, Em Espanha há aldeias à venda, sim. vendem-se aldeias completas. Hum. Uhum. Isto aconteceu na Sicília, na Sardenha, na zona da Abruzzo, Calábria e Molise. Bom, algumas das regiões que eles aqui mencionam, que ofereceram. Aliás, estava a ver um documentário sobre isso no outro dia, de se realmente se tinha valido a pena ou não. De pessoas que afinal tiveram que muitas das casas estavam completamente destruídas, que só se mantinha a fachada, e tiveram que reconstruí-las completamente, mas desde do zero. Ou seja, mas muitos deles acabaram por Uhum. conseguir renovar. Aquilo durou uns bons anos até renovar o casal em concreto que estavam a ser entrevistados. Acho que foram 3 ou 4 anos que andaram com aquelas histórias da renovação da casa, eram americanos. Uhum. E pronto, a casa deles agora é uma casa moderna, mas é destes 6 sítios que se acabas por conseguir renovar, não sei quanto é que gastaram, não sei se foram à volta de 150 mil ou 200 mil euros, uma coisa assim, do género, Uhum. para renovarem uma casa que lhes custou, em teoria, $1. Yeah. Mas pronto. Mas aqui, tu nunca ouviste aqui as notícias de câmaras municipais, ayuntamentos de pequenas vilas Uhum. que dão incentivos para as pessoas irem para lá viver? Sim. Um deles é, por exemplo, Ponga. Uhum. Ponga, que é um município das Astúrias. Ok. Pois oferecia uma ajuda de 6.000 euros por cada filho nascido ou adotado no município, Uhum. uma redução de 60% no imposto, no IMI, não é? O imposto, aqui é IBI, o Ah, imposto o imposto imobiliário, não é? certo. Uma bonificação de 95% no, num imposto que já não me lembro qual era, Uhum. um aluguer social de 50 euros por mês para que as pessoas se instalassem a viver nesse sítio, ou seja, um programa Bom, de teletrabalho que facilita o acesso à internet, a alta velocidade, e espaços de coworking e yeah. não sei o quê. Ou seja, há uma data de iniciativas neste país, que não sei se existe o mesmo em Portugal, Hum. de pequenas câmaras municipais que reservam parte do seu orçamento Yeah. para atrair as pessoas para que vão para lá viver. Curioso, é? Eu estou a ver É aqui pelo mapa fantástico. que não me parece, até nem parece um sítio tão isolado, mas ainda Qual? assim, este sítio que tu dizes, Ponga, Sim, está mesmo na fronteira entre Castilha de Leão e Castilha-Leão e claro, Astúrias. claro. E Ontem estive a ver uma reportagem extraordinária sobre escola de pastores. uhum. Escola de pastores e Hum. pessoal jovem e não tão jovem Yeah. que dá uma reviravolta na sua vida e vão trabalhar de pastores. Mas tem que haver mais coisas assim, porque eu já E, o e sítio onde há, eu vou, oh, Luís, o que o não há sítio é onde eu vou, divulgação. Eu mas acho que olha, não há divulgação. pois, mas o sítio onde eu vou, e achei engraçado, tu falaste, e é certo que aqui Espanha e
Madrid, por exemplo, é destas cidades onde realmente a maioria dos trabalhos que há são de serviços e prestação de serviços. Sim. E o sítio onde eu vou buscar café, eles são romenos, é um casal romeno, já cá está em Espanha há muitos anos e já cá está um tempo suficiente para entender como é que funcionam as coisas aqui. E cada vez que às vezes que eu vou, eu tenho conversas super interessantes e uma delas é esta questão que eles já repararam, que cada vez há menos pessoas que saibam de trabalhos manuais, trabalhos de ofícios, Claro. os De ofícios, não ofícios. é? Os canalizadores, os eletricistas, os pedreiros, Sapateiro. até na Suíça, eh, estive lá no princípio do ano e no verão passado. E, e o marido da minha mulher. O marido da minha mulher. O marido da tua mulher, o marido da tua mulher O marido da minha irmã. é um filho da mãe. O marido da minha irmã contou-me que a dificuldade que eles têm de conseguirem pessoas para trabalhar na construção na Suíça, coisa que foi sempre uma coisa tradicional de ir que paga bem, porque paga bem, é um trabalho duro, porque especialmente se vais trabalhar para lá na altura do inverno, mas eles não conseguem encontrar pessoas especializadas, não é que não conseguem encontrar pessoas, não conseguem encontrar pessoas com conhecimentos. E quando encontram alguém, têm que lhes dar formação, então atrasam o processo todo, ou seja, Claro. é difícil manter um ritmo constante de trabalho e qualidade, não é? E estas ou seja, falta pessoas e parece uma iniciativa fantástica. Escola de pastores. Sim, Não não, é? não, os incentivos que existem por parte de algumas câmaras municipais para Não, atrair pessoas para que possam ir para lá e viver. não, não. Imagina um casal que tenha um ou 2 filhos e que de repente lhe digam: "Olha, você venha para cá trabalhar, damos-lhe estes incentivos fiscais durante 1 ano ou 2 ou 3 ou seja o que for, e Hum, 50 € por mês para o aluguer". 50 € de aluguer por mês. Obviamente a tua vida muda radicalmente, porque vais viver para o meio rural e não estás no meio urbano. Mas se calhar aqui estão a destinar 50 ou 60% dos seus rendimentos para pagar a habitação, que é uma não, loucura. não. Uma loucura, é uma vergonha, é um abuso, é uma exploração. Pois é, fora. Imagina. Claro, por isso é o que eu digo. Pá. Não. Tem Olha, a que- minha mãe estava a dizer que está-nos a ouvir ao mesmo tempo que a novela. Caramba! Epá, Sabes que epá. a minha mãe, Isso é a minha uma mãe habilidade vê mental tremenda. religiosamente, a minha mãe vê religiosamente as telenovelas, então qualquer coisa que se meta pelo meio, já estamos em sarilhos nós. Que escolha, que escolha. Se quiser a gente vamos indo, céu. Não, Vamos nos indo já embora estamos para a a gente não terminar, já estamos a exato, terminar, já estamos a chegar não ao fim. interromper Obrigado, mãe, por estares aí e obrigado à minha tia Ana Maria que também se juntou e igualmente. mandou beijinhos. Bom dia, boa tarde, olá, boa tarde, sobrinhos. Uh, e, e pronto, olha, não estávamos à espera de gravar hoje, mas assim aconteceu. Assim aconteceu. E assim vamos tendo em carteira. Sim, Em carteira. isto agora é assim: a dinâmica para quem nos vê e quem nos ouça, vamos. A ti não te importa, pois não, gravar assim nestes diretos, assim pelo Facebook? Não, 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 de Eu maneira acho nenhuma. interessante. Até já me acostumei. Sim, Sim, sim. também não muda muito a nossa dinâmica, conseguimos, ou seja, a única coisa que eu Se sou tu não consciente. dissesse, se tu não dissesses agora, eu já não era consciente sequer que estávamos em direto. Exato, porque tu não vês, Sim, sim. portanto, o Luís não vê o que. Eu aqui estou no estúdio de gravação, Exato, exato, exato. que faço a produção e a Eu sou um realização. correspondente, eu sou um Tu és correspondente, o eu estou correspondente. fora de estúdio. Portanto, eu aqui vejo, de um lado, vejo a página do Facebook que está live, está ao vivo, e posso ver os comentários das pessoas que se juntem ao live. E depois aqui do meu lado esquerdo tenho a imagem do que é que está a acontecer, digamos, do que é que está a ser transmitido. Portanto, o Luís do lado dele só vê a minha cara. Exato, exatamente. E então, o que estamos a fazer como a título de experiência, portanto, a ver como é que isto corre, vamos transmitindo os episódios que vamos gravando em direto, mas digamos a sequência de publicação pelo YouTube e pelo Spotify, Apple Podcasts e o resto das plataformas de
de podcast vai continuar a ser quinzenal. Portanto, temos 2 episódios aí na Câmara para lançar durante as próximas 2 semanas. Portanto, este será publicado daqui a 3 semanas, mais ou menos. Não, 3 semanas não. Já seria no dia 11 de Abril, mais ou menos. Ou 18 de Abril, mais ou menos. Para aí. Mas pronto. Eu adoro o teu rigor com as datas. É um espetáculo. É um espetáculo. Não, portanto, hoje é 11, 25. 18, para a Hoje é próxima semana. 25. Sim, mas não faças as Vai-se contas agora, senão as publicar. pessoas vão dormir, Não, adormecem. vamos lá ver. Vai-se publicar um a 27. Vai-se publicar. Não, desculpa. Vês? Hoje é 25. 25 de Hoje é março. 25, março. Quarta-feira vai-se publicar um, 27. Dia 10 de Abril vai-se 10. publicar outro. E este vai-se publicar no dia 17. Não, dia 24. Porque se é quinzenalmente. 15. 24. Dia 24. Dia 24, meu caro amigo. Não, mas isso não falha. Pode falhar Não, agora. não falha. Porque falha. depois, quando estou a publicar, eu vejo qual é a data. No momento. Não falha, mas falhou agora só. Mas não falha. Falhou agora porque estou a fazer as coisas assim ao buelo. Estás a ver? Ao buelo. Oh, tum-tum. Aqui sobre a rodilha. Caros amigos e caras amigas, muito obrigado, como sempre, por nos ouvirem. Boa tarde e fiquem bem e passem um bom resto de semana e nós cá voltaremos daqui a uns dias, quem sabe. Paz para a Palestina. Força. Até à próxima. Beijinhos. Abraço e beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.